Caríssimos irmãos e irmãs, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à casa de nosso amado irmão Fabiano de Cristo para mais uma quinta-feira do Evangelho Luz no Lar, no horário das 16 horas. Pedimos a todos que se deixem envolver pelas emanações de luz e de amor do nosso Pai e do nosso Divino Mestre Jesus. Para iniciarmos a prática do Evangelho no lar, escolhemos um dia da semana e um horário fixo, considerando a disponibilidade da maioria dos membros da família para estarem reunidos. No caso de haver somente um morador no lar, este poderá realizar o Evangelho seguindo a mesma orientação. Recolha-se interiormente, eleve seu pensamento a Jesus e abra o Evangelho. Ao acaso, leia um parágrafo. Um recipiente com água poderá ser colocado no ambiente. Esta água, após a leitura e a reflexão de um parágrafo do Evangelho, permitirá, após bebida, o bem-estar de todos ali reunidos. O mais importante é o nosso coração, receptivo às palavras e orientações que Jesus ofereceu como código moral para toda a humanidade. Hoje nos coube o capítulo 4, itens de 22 a 23, intitulado A Reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Começamos no item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma,
única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. Enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico, prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que, nesse caso, serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se ter conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha
irrevogavelmente determinada, após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim, imediatamente e para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certo de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso a que ela dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, no item 23, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira alternativa: o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a quarta alternativa, confirma-se a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa. Há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Agora, nos encaminhando para o final, pensemos que, nos aproximando do Natal, poderíamos nos perguntar: qual seria o desejo do Cristo para a humanidade? Provavelmente uma nova oportunidade de redescoberta nas nossas relações familiares e sociais poderá ser concretizada na medida em que tivermos em nossos corações o amor, que Jesus é nosso maior exemplo. O amor incondicional possivelmente poderá curar as dores de nossa alma e cicatrizar as feridas de nosso coração. Nesse Natal, somos chamados a celebrar
um novo tempo, tempo de mudança, tempo de reconciliação, tempo em que se acenderá a luz da esperança para iluminar os sentimentos de unidade e de fraternidade. Tempo de construir a paz em nós. Tempo de nos tornarmos também crianças para esperar o menino Jesus. Agradecemos de coração aos queridos irmãos que estiveram em sintonia com este lar de amor, que possam se sentir envolvidos com a paz de Jesus e a doçura de nossa mãe, Maria de Nazaré. Aguardamos a todos na próxima quinta-feira, às 16 horas, para mais um momento do Evangelho na casa de Fabiano de Cristo. Que assim seja.